Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 11 de maio, estamos na terça-feira da sexta semana da Páscoa. O evangelho de hoje é de João, capítulo 16, versículos de 5 a 11. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará o mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Meu irmão, minha irmã, podemos interpretar a palavra de Jesus, agora parto para aquele que me enviou, como se Jesus estivesse falando da sua ressurreição e ascensão. Mas não devemos esquecer que Jesus faz essa afirmação antes de sofrer a paixão e a morte na cruz. Portanto, ir para aquele que o enviou não se refere primeiramente à ressurreição, à ascensão, mas à sua morte. Jesus fala em ir ao Pai, pensando na sua morte, na sua cruz. Ir ao Pai significa dar a vida em sacrifício. E essa é a condição do dom do Espírito Santo. Porque se eu não for, não virá até vós o defensor. A condição da vinda do Espírito Santo não é a ascensão, mas a morte na cruz. Ou melhor, devemos entender também a ascensão de Jesus no sentido próprio do Evangelho de João. Subir, ascender, significa subir na cruz. Ser elevado significa ser elevado na cruz. Assim, por meio da morte na cruz e da ressurreição, Jesus é elevado e glorificado. Por meio dessa ascensão na cruz, Jesus é glorificado e glorifica em si mesmo todos nós. Ao glorificar Deus com o seu sacrifício na cruz, Jesus transforma a sua humanidade, assumida na encarnação, numa humanidade que é capaz de transmitir Deus, de transmitir o Espírito Santo, ao obedecer à vontade do Pai, que o enviou, e ao nos amar até o ponto de entregar a sua vida. Jesus faz de sua humanidade uma humanidade nova, uma humanidade que agora nos transmite o dom do Espírito Santo. Prestemos atenção a esse mistério. Nós recebemos o Espírito Santo por meio da humanidade de Jesus. O Espírito que ungiu Jesus no batismo do Jordão, o Espírito que conduziu Jesus em seu ministério público e que ele entregou ao morrer na cruz. Esse é o Espírito Santo que recebemos de Jesus. Assim, a separação de Jesus é, na verdade, uma separação aparente, uma vez que a sua morte vai selar uma união de coração muito mais profunda por meio do dom do Espírito Santo. Esse mistério ilumina também quando perdemos uma pessoa querida. A morte não nos separa dela. Pelo contrário, por causa do dom do Espírito, estamos tão unidos a Jesus que com a morte nos unimos ainda mais às pessoas que já morreram, mesmo que não tenhamos a alegria da presença física dos nossos falecidos. Experimentamos pela fé que agora temos uma intimidade, uma união incomparavelmente mais real e profunda do que quando elas estavam vivas.